Fala, rapaziada! Desde que eu comecei a fazer vídeos aqui pro canal, sempre foi muito nítido o quanto eu amo o universo DC, suas histórias e personagens ao longo das décadas. E hoje eu adoraria compartilhar com você algo que é simplesmente o meu tesouro. Minha coleção de HQs da Mulher Maravilha na minha biblioteca. E em ordem cronológica ainda, para você ter uma experiência única de leitura assim como eu também já tive. Sabe como é, né? Todos os vídeos que eu faço da minha querida Diana, princesa das Amazonas, não é o suficiente ainda. Eu precisava de algo mais, e aqui está. Então se inscreve aí no canal, porque hoje você tá prestes a conhecer a jornada da Mulher Maravilha do começo ao fim. E sejam bem-vindos ao Lobo Azul HQs, o canal de um fã da DC para todos os fãs da DC. Rapaziada, como vocês podem ver, vários quadrinhos da Mulher Maravilha, arcos, sagas, histórias, todas incríveis e excelentes da nossa querida Diana. E só lembrando que apesar de eu estar fazendo um guia de leitura aqui pra vocês, qualquer um desses arcos pode ser lido a qualquer momento que o entendimento vai ser total, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso. Você consegue entender tudo tranquilamente, então depois vai atrás dos arcos que mais te chamaram a atenção aqui, tá? A começar que a Mulher Maravilha surgiu inicialmente em 1941, tá? Só que nos anos 80, o Jorge Pérez acabou reescrevendo a origem dela, depois da Crise das Infinitas Terras, onde a DC pediu para reescrever a origem da Trindade. A partir dali, nasceu Superman, o Homem de Aço, Batman Ano 1 e Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Essas histórias acabaram sendo, então, as histórias definitivas de origem desses personagens e até hoje contam como tal. E não se preocupe porque é basicamente a mesma história de 1941, tá? Ela só é modernizada para os tempos atuais, no caso, os anos 80. E é basicamente no arco Deuses Imortais que a gente vai ter toda a história clássica da Diana, né? Dela crescendo em Temícera com as Amazonas, surgiu a partir do barro, que os deuses do Olimpo deram vida pra ela e a Hipólita cuidou dela, até o momento em que ela foi pro mundo através do Steve Trevor, que caiu com um avião na ilha, e a partir disso ela foi enfrentar a guerra que estava acontecendo. Todas as Amazonas, inclusive a própria Diana, suspeitavam de que Ares estava por trás de tudo isso, Ares, o deus da guerra no caso. E depois de toda essa batalha e do relacionamento dela com o Steve Trevor, que vai crescendo e se desenvolvendo ao longo da história, se tornou aqui então um clássico. Deuses Imortais é simplesmente um clássico e é recomendado para todo mundo que ama a Mulher Maravilha. É a origem definitiva dela até hoje. Então por que não continuar a fase do Jorge Pérez, não é verdade? Essa aqui é a fase completa do Jorge Pérez, tanto que o primeiro arco, Deuses Imortais, está aqui também. Tá? Essa coleção foi colocada em 4 volumes, então você tem o primeiro arco e depois continua a fase do Jorge Pérez. Para o volume 2, onde vai sendo desenvolvido mais elementos da personagem. Volume 3, onde você vai encontrar a Circe, tá? Que é uma das vilãs mais poderosas da Mulher Maravilha. Ela é uma deusa e feiticeira do Olimpo. Enfim, nós temos aqui na fase do Jorge Pérez completinha todos esses elementos da Mulher Maravilha. Inclusive tudo isso aqui foi lançado em um ônibus recentemente. Então essas histórias e a fase do Jorge Pérez culminam em Guerra dos Deuses. Mulher Maravilha, Guerra dos Deuses, é uma das sagas mais épicas da personagem até hoje, que finaliza a fase do Jorge Pérez nos anos 80. Onde a Circe acaba causando uma guerra com todo o Olimpo dos deuses, mas não só com os deuses gregos, e sim com os deuses de outras mitologias. A partir disso vira uma guerra generalizada, até o momento que os novos deuses de Jack Kirby acabam descendo para a Terra, e tudo isso se torna cada vez mais e mais grandioso. A Diana tá no meio disso tudo e com isso ela tem que se provar de uma vez por todas, enfrentando a Circe como nunca fez antes. É muito boa a Guerra dos Deuses e eu recomendo essa saga. Ao passo que aqui acaba a fase do Jorge Pérez, nós começamos a fase do Greg Rucka, e aqui eu destaco o arco Mulher Maravilha, Paraíso Perdido. Onde aqui nós vamos acompanhar uma história de ruptura entre duas partes das Amazonas. Existem uma tribo específica dentro das guerreiras Amazonas que discordam da Hipólita e a partir disso se forma uma espécie de guerra civil dentro de Temícera. A Diana tem que lidar com tudo isso e realmente é uma dor para ela ver todas as suas irmãs lutando entre si. Paraíso Perdido, Mulher Maravilha, um excelentíssimo arco também, tá? Então Greg Rucka continua trabalhando na Mulher Maravilha com um arco muito clássico que é Mulher Maravilha, Os Olhos da Górgona. Aqui é o arco onde a Diana enfrenta de frente a Medusa, de uma maneira incrível, aliás. A maneira como a luta se desenrola é muito louco, inclusive tem um momento em que a própria Diana, a capa inclusive é um foreshadow disso, porque ela tá tampando os olhos, a Diana se cega
quando tá lutando contra a Medusa. Ela pega o veneno da Medusa e espreme nos próprios olhos para poder se cegar e assim lutar contra ela sem virar pedra. A luta da Mulher Maravilha contra a Medusa é uma das lutas mais fodas da Mulher Maravilha até hoje e vale a pena ser lido nesse arco Os Olhos de Górgona. Depois disso, nós temos mais um arco escrito pelo Greg Rucka, essa aqui é uma edição de luxo que eu peguei, que é a Mulher Maravilha Riquiteia. Eu já falei sobre esse arco no meu canal, tem um vídeo aqui estabelecido só para essa história. Basicamente a Diana acaba apadrinhando uma garota das ruas e o Batman tá indo atrás dela porque ela é suspeita de ter assassinado alguns caras e ela realmente assassinou esses caras, mas depois a Mulher Maravilha descobre o porquê e ela acaba protegendo a garota, nem que para isso ela tenha que bater de frente com um grande amigo que é o Bruce, o Batman. Então aqui a gente vai ter um embate tanto dos personagens quanto um embate de valores por si só. O Batman representando a justiça e a Mulher Maravilha representando a verdade. Porque existe uma verdade por trás desse caso da garota e o Batman só enxerga a justiça, ele não tá enxergando o que tá acontecendo, até que a Diana acaba esclarecendo isso pra ele. Então a fase do Greg Rucka teve vários arcos muito bons, mas em específico eu recomendo esses três aqui: Paraíso Perdido, Os Olhos da Górgona e Riquiteia. Agora vamos para a fase da Gail Simone nos anos 2000. Primeiramente que a gente começa com quem é a Mulher Maravilha. Esse arco aqui é no momento dos anos 2000, onde a Mulher Maravilha teve que lidar com o fato de que ela assassinou o Maxwell Lord durante a Crise Infinita. Não esquenta que tudo isso é relembrado para você durante o começo da história. Que inclusive é o momento da história da Mulher Maravilha, onde a Donna Troy, a irmã mais nova dela, acaba assumindo o manto de Mulher Maravilha por um tempo. Na verdade, esse tempo passou umas semanas apenas, né? Porque foi nessas semanas que a Diana tem uma crise existencial dentro dela. Porque ela foi criada para ser uma guerreira, chegou o momento que ela precisou matar o Maxwell Lord, senão ele teria destruído o mundo, e ela está sendo punida por isso pela própria sociedade que foi contra ela. Afinal de contas, Amanda Waller fez tudo para colocar a opinião pública contra a Diana naquele momento. Então ela tem que lidar com quem ela é, com quem ela nasceu para ser, que é a Mulher Maravilha. Inclusive é muito bonito o final dessa história, onde o próprio Batman, o Bruce, tem uma conversa com ela, não de Batman para Mulher Maravilha, mas de Bruce para Diana. Os dois amigos de muitos anos que acabam conversando um com o outro sinceramente a respeito dela e a respeito de quem ela é. E um dos motivos pelos quais fez a Mulher Maravilha voltar ativa nessa história foi o próprio Batman. O Batman fala que entre os três, o Batman, Superman e a Mulher Maravilha, é ela que tem um emocional mais forte. E ele não pode deixar isso vencê-la, sabe? Porque o Batman sabe muito bem como é isso. Você ter algo dentro de si e lutar todos os dias para vencer sobre isso. Então o final da história é muito bom e a Circe tem participação, tá? Nessa história aqui também. Vamos seguir então para o próximo arco da fase da Gail Simone, da escritora Gail Simone, que fez as histórias da Mulher Maravilha lá pelos anos 2000. Que é Mulher Maravilha, o Ataque das Amazonas. E aqui nós temos parte 1 e parte 2. Veja só. Inclusive esse arco aqui foi bem polêmico na época que saiu, porque ele lida basicamente com o seguinte: existem algumas coisas acontecendo, mulheres sendo atacadas no mundo dos homens até certo ponto, e chegou um caso para os tribunais dos Estados Unidos que acabou revoltando as Amazonas e a própria Hipólita, que de uma vez por todas pensam que, tipo, já chega, sabe? A gente vai atacar o mundo dos homens e a gente vai fazer uma revolução ao nosso modo. A Diana inicialmente é contra isso, o que faz a Diana pensar muito bem em que lado que ela vai ficar nesse conflito. Do mundo dos homens que a acolheu, porque aqui estão a Liga da Justiça, todos os amigos e as relações que ela tem, e também as Amazonas, que são as suas próprias irmãs. Esse arco na época gerou bastante polêmica, principalmente por conta da cena do avião, e quem leu sabe exatamente de que cena que eu tô falando, beleza? A cena do avião. Mas é justamente aqui em que a Diana tem que enfrentar a Hipólita, a própria mãe e as outras Amazonas, justamente se colocando como uma ponte entre os dois lados dessa guerra. Vamos continuar então ainda com a fase da Gail Simone, Mulher Maravilha, o Círculo. Eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre esse arco, eu acho muito bom, viu? Que basicamente é o seguinte: o Círculo era um grupo de Amazonas antigamente que existiam antes da Diana nascer. Esse grupo protegia a Hipólita de todos os fatores, até que a Diana um dia nasceu feita do barro
e teve vida dada pelos deuses. Esse grupo, o Círculo, dentro de Temícera, não concordou com isso, tentou assassinar Diana quando ela era bebê, e ela acaba descobrindo isso ao longo do tempo. Cabe aqui então a Diana ir atrás e enfrentar as 4 Amazonas que ficaram para trás durante todo aquele período. Amazonas mais velhas, mais experientes que ela, e guerreiras de elite, ao qual a Diana tem que vencer uma por uma. Esse arco é muito bom, já fiz vídeo aqui no canal, inclusive lida com o tema da maternidade, tá? Dessa questão de mulheres, maternidade, etc. Esse é um tema que é desenvolvido aqui. Então vamos continuar para o arco Mulher Maravilha, Confins da Terra. Aqui a Diana é pega por uma maldição a qual os deuses gregos não conseguem protegê-la. E nesse sentido, ela vai ter uma aventura e um arco com os deuses da mitologia nórdica. Inclusive os desenhos são muito bons, tá? Mas se trata realmente disso, da Diana indo para Asgard, enfrentando mitologia nórdica, lidando com tudo isso, conhecendo novos inimigos, novas pessoas, novos aliados que vão ajudá-la nesse processo, inclusive lidando com deusas e vilões de diversas mitologias, tá? Tendo batalhas com demônios, com o Férren, entre outros personagens aí da mitologia asgardiana. Muito bom, viu? Confins da Terra, vale a pena. E o último arco da fase da Gale Simone da Mulher Maravilha é a ascensão dos Olimpianos. Aqui basicamente Zeus chega num ponto em que ele diz, chega, eu não quero mais saber das Amazonas e para isso eu vou criar novos guerreiros que serão homens e serão os Olimpianos. Com isso eles vão enfrentar as Amazonas e vão tomar o direito deles como defensores do Olimpo e dos deuses gregos como um todo. Inclusive vocês estão vendo na armadura da Mulher Maravilha que aqui ela utiliza pela primeira vez a Águia Dourada, que é o nome dessa armadura que ela utiliza para lutar contra os Olimpianos. Porque os Olimpianos são fortes, viu? Eles são guerreiros muito fortes, criados por Zeus justamente para enfrentar as Amazonas. Então ela junta todos os aliados dela, incluindo outras Amazonas e outros aliados do mundo dos homens, para enfrentar os Olimpianos nessa batalha. Então, para quem lembra daquele filme da Mulher Maravilha onde ela veste essa armadura, vem justamente daqui dos quadrinhos, tá? Que é a Águia Dourada, a armadura dela específica que ela utiliza para ficar mais poderosa do que já é. Então aqui nós encerramos a fase da Gale Simone, iniciando agora, no começo dos anos 10, né, lá para 2011 e tudo mais, a fase do Brian Azzarello. E ó, vou falar um negócio para vocês, tá? Essa fase aqui começa uma das melhores fases da Mulher Maravilha, na minha opinião. A fase do Brian Azzarello é composta por esses 6 arcos. Mulher Maravilha Sangue, ó a capa aqui, Mulher Maravilha Direito de Nascença, Mulher Maravilha Força, e Mulher Maravilha Guerra. Também temos aqui Mulher Maravilha Pele. E, por fim, Mulher Maravilha Ossos. Para finalizar a fase dele. Então é uma fase de 6 arcos, basicamente, em que muitos conhecem como a Saga do Olimpo, porque é justamente aqui onde a Diana declara guerra contra os deuses e contra o Olimpo como um todo. Vocês sabem que Zeus é chegado em uma pulação de cerca e ele acabou engravidando uma garota. Essa garota vai ter um filho que vai ser um semideus e a Mulher Maravilha já começa a história protegendo essa menina de todos os deuses que vão atrás dela. Primeiro o Olimpo manda os pesos leves, né? Para depois ir mandando ao longo dos arcos os pesos pesados. A Mulher Maravilha vai enfrentando um por um. E olha só o bebezinho que nasce aqui, que é o filho de Zeus, que está sendo perseguido por todos ali do Olimpo, e ela acaba protegendo a mãe dele e também o filhinho dela. Ao longo disso vão ter várias revelações, vários conflitos, olha ela enfrentando Ares novamente, né, o deus da guerra de uma vez por todas. A gente acaba descobrindo que Ares treinou a Mulher Maravilha quando ela era criança, escondido das Amazonas, da Hipólita, e só aí a gente começa a ter mais noção da relação da Diana perante Ares. Mas não acaba por aqui não, tá? Porque em determinado momento nós vamos ter a revelação de que, na verdade, ela é filha de Zeus também. Porque é verdade que ela nasceu do barro, mas quem deu os poderes para ela não foi o Olimpo, foi Zeus, inteiramente Zeus. E ela acaba tendo esse conflito e essa batalha contra o Olimpo com todos os deuses, inclusive a luta dela contra Poseidon, que se eu não me engano, já nesse segundo arco, é muito bom. É sério, a luta contra Poseidon da Mulher Maravilha nessa saga é uma das coisas mais fodas que eu já vi. O que acaba culminando em Mulher Maravilha Ossos, que é o último arco aqui da fase do Brian Azzarello, que acaba fazendo toda uma história e toda uma saga com 6 arcos aqui, que acabam se complementando e fechando de maneira perfeita. Fora que eu particularmente gosto bastante do design da Mulher Maravilha nessa saga, sabe? Acho legal essa roupa dela e tudo mais. Mas apesar disso, eu quero fazer uma recomendação também de arco aqui, que é
Mulher Maravilha e Batman, o Bravo e a Destemida. Primeiro que essa capa é maravilhosa, né? Fala a verdade. E esse é um arco em que o Batman e a Mulher Maravilha vão unir forças para lidar com nada mais, nada menos que a mitologia celta. Para quem não sabe, o povo celta tem uma cultura muito valorosa e muito interessante e todo o arco aqui é estruturado em cima disso. Fora que a arte é maravilhosa, é um dos pontos maiores aqui desse arco, tá? Mulher Maravilha e Batman, o Bravo e a Destemida. Com a Mulher Maravilha lida com o povo celta e com a mitologia celta com a ajuda do Batman nesse meio tempo. Com uma arte maravilhosa, falando sobre os deuses celtas e sobre toda essa mitologia bem rica, né? As histórias da Mulher Maravilha falam muito sobre deuses e mitologia, principalmente gregos, é claro, mas também nórdicos, celtas, e a Mulher Maravilha enfrenta todos eles, né? Então lembra que eu disse que o Jorge Pérez, lá nos anos 80, aqui ó, reformulou a origem da Mulher Maravilha? Pois é, aqui nós vamos começar uma fase nova, tá? Que é a fase do Greg Rucka novamente. Porque o Greg Rucka pegou aqui no final dos anos 90, pro comecinho dos anos 2000, ele pegou a Mulher Maravilha para fazer algumas histórias, e depois, lá em 2016, ele retomou com a personagem aqui para fazer Mulher Maravilha ano 1. E basicamente do que se trata essa história? Bom, como você já deve estar imaginando, esse aqui é o mesmo arco de Deuses Imortais, que é o mesmo arco lá de trás, só que mais uma vez modernizado aí para novos públicos agora em 2016, mas fiquem tranquilos que é basicamente a mesma história, tá? A única coisa, a única mudança que o Greg Rucka faz aqui é basicamente dar mais momentos de romance pra Diana com o Steve Trevor, para quando ela chega no mundo dos homens, e também adicionar um elemento na mitologia da personagem que ele mudou, que é o lance da Bárbara Minerva, que era amiga da Mulher Maravilha, que futuramente se tornaria Mulher Leopardo. Porque para quem não sabe, a Doutora Minerva, ela ficou amiga da Mulher Maravilha bem depois, tá? Das primeiras aventuras dela no mundo dos homens. Aqui, o Greg Rucka coloca a Minerva para ser uma das primeiras pessoas que ela encontrou, fazendo com que a relação de amizade dela com a Doutora Minerva se torne cada vez maior, justamente porque na fase seguinte do Greg Rucka, que são as próximas histórias que ele quer contar, que a gente já vai chegar, ele vai querer trabalhar melhor a relação de amizade que infelizmente se transformou numa relação de rivalidade e inimizade da Mulher Leopardo com a Mulher Maravilha. Ao passo que ele também coloca mais cenas de romance com Steve Trevor, como eu mesmo disse. Então Mulher Maravilha Ano 1 é um remake, tá? É como se fosse um remake de Deuses Imortais do Jorge Pérez, beleza? É um remake desse arco aqui, com uma nova arte e com um storytelling mais moderno, uma maneira mais cinematográfica de contar histórias, inclusive muito baseado no próprio filme da Mulher Maravilha. Então aqui começa a fase Mulher Maravilha Renascimento, que é toda a fase do Greg Rucka retomando com a personagem. E você sabe que o Greg Rucka já sabe trabalhar muito bem a Diana, ele já fez alguns arcos no passado, e aqui ele dá um show, porque essa fase é simplesmente incrível e excelente. Olha o Ares aqui, o deus da guerra e tudo que envolve a personagem, os seus conflitos, inclusive, lembra que eu falei que a Mulher Maravilha, ela tem um embate e uma rivalidade muito grande com a Mulher Leopardo? Pois é, a Mulher Leopardo odeia a Diana porque elas eram amigas, a Doutora Minerva era uma arqueóloga e acabou se envolvendo em uma maldição com um dos artefatos históricos que ela estava estudando e tendo contato. Depois disso, a Diana não sabia o que fazer e nem conseguiu lidar com o fato de que a amiga dela estava indo para esse caminho, até o momento em que ela de fato o destrambelhou de vez. Em relação a isso, a Diana falhou muito em tentar ajudar a amiga dela e a Mulher Leopardo sente que a Diana no passado não estava nem aí para ela, de certa forma. Isso é um peso que a própria Diana carrega de não ter conseguido ser o bastante, ser o suficiente para a amiga dela, que no fim se transformaria em uma das suas maiores inimigas. Então Greg Rucka nessa saga acaba de uma vez por todas estruturando e desenvolvendo o desfecho da rivalidade das duas, qual ele vai trabalhar uma rivalidade mortal entre elas que terá o seu desfecho aqui no fim de Mulher Maravilha Renascimento. E aqui, sinceramente, eu acho o desfecho perfeito para todos os arcos e tudo que a gente passou até aqui. Esse guia de leitura fecha completamente, tem mais um aqui que eu vou mostrar, tá? Mas o final de Mulher Maravilha Renascimento, o final da fase do Greg Rucka em 2016, fecha tranquilamente a história da personagem, principalmente com o final do último arco, né, que é o arco Perfeição. Nesse arco, a Diana finalmente, eu não vou contar o porquê, não vou contar como, mas a Diana finalmente consegue ficar com o Steve Trevor, porque o Steve Trevor voltou pra ela e no final eles conseguem ficar juntos e, bom, serem felizes para sempre. E é nesse final, com a Diana e o Steve Trevor morando juntos
e tendo seu amor finalmente florescido depois de tanto tempo. Com a Diana e o Steve Trevor podendo ficar juntos de novo e compartilhando para sempre o seu amor um com o outro. Esse pra mim é o melhor desfecho possível pra Mulher Maravilha, no final do arco Perfeição, da forma como eu imaginei e da forma como foi sendo trabalhado durante toda a história. Não vou falar o que acontece com a Mulher Leopardo, com a Hipólita, as Amazonas, os deuses no Olimpo, mas saiba que no futuro a Diana tomará o seu posto como a legítima rainha das Amazonas, dessa vez amando Steve Trevor pra sempre. E a Diana merece, tá? A Diana merece ser feliz porque o Steve Trevor é o amor da vida dela, não tem jeito, e hoje eles podem compartilhar o que eles sentem um pelo outro pra sempre. Então o final dessa fase é muito especial e realmente é o desfecho definitivo pra mim da personagem. E aí nós temos um bônus, tá? Que é esse encadernado aqui, Mulher Maravilha, preto e dourado. Basicamente, isso aqui é um bônus pra personagem depois desse guia de leitura, porque aqui nós temos uma antologia de histórias curtas feitas por autores diferentes, tanto desenhistas quanto escritores, e nessas histórias curtas nós vamos ver em uma estética preto e dourado todos os momentos da vida da Diana, vários momentos da vida dela e até as publicações, a história de publicação dela ao longo dos anos. Nós vamos ter uma antologia de histórias em Mulher Maravilha preto e dourado, que é uma homenagem a toda a história da personagem, sabe? Com artes belíssimas de fãs, escritores, artistas, todos celebrando a história da Mulher Maravilha. Então eu acho perfeito você ler isso aqui depois que você terminar o guia de leitura que eu montei. Você lê todas as histórias, os arcos, e aí você tem uma celebração no final da personagem como ela é. Olha inclusive que capa linda aqui, o laço dourado se destacando em relação à personagem. Nosso querido laço da verdade, mediante a toda essa jornada que nós passamos com ela, né? Todos esses enfrentamentos, todos esses arcos, todas essas sagas, escritoras, escritores, todos eles empenhados em fazer da mitologia da Mulher Maravilha ao longo de tantas décadas algo tão memorável e tão especial para todos nós. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, comentem aí também para eu saber qual arco vocês mais têm interesse, o que vocês mais gostaram de tudo isso, e o que vocês tiverem para comentar também a respeito da personagem, de todas as histórias, quadrinhos, grandes arcos e sagas da Mulher Maravilha. É isso, rapaziada. Valeu, falou e até mais.